Posso fazer a planta da construção em troca de comida? A frase ecoou no ar como se fosse um insulto. Quem estava por perto não conteve as gargalhadas. Debocharam, zombaram, apontaram os dedos. Riram como se estivessem diante de um louco faminto, que havia perdido completamente o juízo. Eles não sabiam, não faziam ideia de quem estava diante deles. Não imaginavam que aquele homem, de roupas gastas, mãos trêmulas e olhar abatido, já tinha desenhado edifícios que mudaram paisagens inteiras. Não sabiam que o mendigo diante deles já havia sido um arquiteto famoso. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais e inspiradoras que emocionam, inscreva-se para não perder nenhuma. Aquela cena parecia banal para os olhos da multidão. Um homem esfomeado, pedindo por comida. Nada demais, apenas mais um rosto perdido na multidão cinzenta das ruas esquecidas. Mas se você olhasse de perto, veria que havia algo diferente nele. Um detalhe quase imperceptível, escondido nas rugas, nos olhos fundos, na postura que já não erguia mais a cabeça. Havia ali a sombra de alguém que um dia foi grande, de alguém que um dia foi respeitado, de alguém que conheceu a glória. E perdeu tudo. Ele se chamava Augusto. Augusto não nasceu com luxo, não nasceu com riqueza. Era filho de um pedreiro e de uma costureira. A vida sempre o tratou com dureza, mas dentro dele havia algo que ninguém podia arrancar. Um talento raro. Desde pequeno, rabiscava paredes, pedaços de papel, cadernos velhos. Transformava linhas tortas em sonhos. Fazia casas inteiras nascerem da ponta de um lápis. Aos 12 anos, já desenhava plantas de casebres da vizinhança. Os vizinhos riam, chamavam de brincadeira. Mas havia quem olhasse e dissesse: esse menino vai longe. E ele foi, estudou, trabalhou duro, entrou para a faculdade contra todas as probabilidades. Ninguém acreditava, mas ele acreditou. E com cada traço, cada cálculo, cada madrugada em claro, construiu não apenas prédios, mas uma reputação. Augusto virou arquiteto. Não um arquiteto qualquer, ele era reconhecido, premiado, respeitado em grandes cidades, viajou, foi convidado para conferências, assinou projetos que até hoje estão de pé, como testemunhas silenciosas de sua genialidade. Mas a vida é cruel com aqueles que acreditam que o sucesso é eterno. A vida não avisa quando vai tirar tudo. Não dá sinais quando está prestes a destruir o que você levou décadas para construir. E com Augusto não foi diferente. O declínio começou sutil. Primeiro, uma traição, um sócio que roubou projetos. Depois, uma crise econômica que varreu oportunidades. Em seguida, uma tragédia pessoal que esmagou seu coração. Morte da mulher que ele amava, o pilar que sustentava sua alma. Ele tentou resistir, tentou se reerguer, mas cada golpe vinha mais forte que o anterior. Até que um dia, cansado, devastado, destruído, largou tudo. Foi engolido pelo silêncio da própria dor e desapareceu. Anos depois, surgia ali, na frente de uma construção qualquer, com roupas rasgadas, com fome, com sede e com uma frase que parecia absurda: posso fazer a planta da construção em troca de comida? Os operários gargalharam, um deles, debochado, respondeu: você fazer uma planta? Vai sonhando, velho maluco. E outro, rindo ainda mais alto: nem papel você tem, nem lápis, nem casa. Quem vai acreditar em você? Mas dentro de Augusto, algo ainda queimava. Fraco, quase, apagado, mas queimava. O fogo da criação, fogo da arte, o fogo da arquitetura. Ele sabia que ainda podia, sabia que seus olhos ainda viam o que ninguém via. Sabia que dentro dele, o arquiteto jamais havia morrido, mas quem acreditaria? Quem daria uma chance a um homem que parecia não ter nada? Quem veria por trás da miséria a grandeza oculta? Naquele momento ele baixou os olhos, sentiu a dor da humilhação cravar mais fundo. Cada risada era um golpe, cada piada era uma lâmina, mas Augusto não reagiu, não se defendeu, não discutiu, apenas guardou silêncio. Um silêncio pesado, um silêncio que escondia uma verdade que ninguém poderia imaginar.
E foi nesse silêncio, nesse instante de desprezo coletivo, que começou a história que mudaria tudo. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia prever. Augusto saiu dali com o estômago vazio e a alma ainda mais vazia. As risadas continuavam ecoando em sua cabeça como marteladas. Pareciam zombar não apenas de sua fome, mas de toda a sua vida, de todos os anos de esforço, de cada prédio que ele ergueu, de cada prêmio que um dia recebeu. Sol queimava sua pele. Poeira da rua grudava em suas roupas sujas. Cada passo era arrastado, como se seus pés carregassem correntes invisíveis. O corpo pedia comida, o coração pedia paz, mas o que ele tinha era apenas dor. Enquanto caminhava sem destino, lembranças surgiam como fantasmas. O primeiro grande projeto, as palmas da plateia ao ver sua maquete premiada, os jornais que estampavam seu nome como jovem promissor da arquitetura. E depois, o silêncio, o esquecimento, a queda. Ninguém pergunta como um homem cai. Ninguém se importa em entender. As pessoas só olham para onde você está hoje, e se hoje você está no chão, você é apenas mais um. Augusto sabia disso, mas o que mais doía não era a fome, não era a solidão, era a certeza de que, para todos, ele havia deixado de existir. No meio da rua, uma criança correu e quase trombou com ele. O menino parou, olhou para cima e arregalou os olhos. "Moço, você está com fome?" perguntou com inocência. Augusto sorriu fraco. Não respondeu. A mãe puxou a criança envergonhada. "Não fala com esse tipo de gente", sussurrou com medo de que ele ouvisse. Esse tipo de gente foi como uma facada. Ele, que um dia foi respeitado em auditórios cheios, agora era esse tipo de gente. E ainda assim, algo dentro dele dizia que não podia se entregar. Não ainda. Nessa mesma tarde, ele voltou ao canteiro de obras. Sim, voltou. Mesmo depois das risadas, mesmo depois da humilhação. Seus pés o levaram de novo até aquele portão enferrujado. Ele não sabia explicar porquê, mas precisava tentar. Os homens o viram de longe e caíram na risada outra vez. "Olha só, o arquiteto voltou!" gritou um deles em tom de deboche. "Vai desenhar o que agora?" "O nosso almoço." Tombou outro segurando uma marmita e todos gargalharam juntos. Augusto respirou fundo, o coração acelerava. Mas com voz firme disse: "Só me deem uma folha e um lápis." Só isso. As risadas cessaram por um instante, depois recomeçaram ainda mais altas. Um dos homens, irritado, jogou um pedaço de papel sujo no chão. "Toma, arquiteto, faz a planta da minha mansão." Riu cuspindo no chão. Augusto pegou o papel amassado. As mãos tremiam, não de medo, mas de fome. Segurou o lápis como quem segura uma espada e começou a desenhar. No início, os homens não deram atenção, mas conforme os traços iam surgindo, um silêncio estranho tomou conta do lugar. Linhas retas, curvas perfeitas, detalhes milimétricos. O que parecia rabisco começou a ganhar forma. Um prédio com janelas simétricas, escadas bem projetadas, estrutura sólida. Era uma planta completa, de alguém que claramente sabia o que fazia. Os homens se entreolharam. Aos poucos, as piadas foram se calando. Um deles chegou mais perto. Curioso. Outro franziu a testa. E, de repente, ninguém ria mais. Todos olhavam em silêncio para aquele papel, onde linhas se transformavam em um projeto real. Augusto terminou, levantou os olhos e disse apenas: "Eu disse que podia fazer." Ninguém respondeu. O silêncio era pesado, constrangedor. Até que, como sempre acontece, alguém precisou quebrá-lo. "Tá bom, e daí?" resmungou um dos homens, tentando disfarçar o espanto. "Pode ter copiado de algum lugar, esse velho maluco." E as risadas voltaram. Mas, no fundo, algo havia mudado. A dúvida havia sido plantada, a desconfiança também. Quem era aquele homem? Será que ele falava a verdade? Augusto saiu de lá de novo, com a mesma fome, com o mesmo corpo frágil, mas agora, com a certeza de que, por um breve instante, tinha feito o mundo calar. Ele caminhava pela rua com passos lentos, mas a mente queimava.
Cada traço que havia desenhado reacendeu algo nele, um fogo antigo, uma voz interna que dizia: você ainda pode, você ainda é. Mas ele também sabia, o caminho seria longo e cruel, muito mais cruel do que ele podia imaginar. Naquela noite, deitado em um banco de praça, o estômago roncava, os olhos se fechavam, mas a mente não parava, e uma pergunta se repetia como um eco dentro dele. Será que alguém um dia acreditaria novamente? Será que teria uma chance de provar quem realmente era? O frio da madrugada o envolveu, o corpo tremia, e no silêncio da noite, ele jurou a si mesmo, jurou que não morreria esquecido, jurou que provaria de alguma forma que ainda era Augusto, o arquiteto. Não o mendigo, não esse tipo de gente, mas o homem que um dia transformou linhas em sonhos. E, a partir daquele juramento, começou a escalada, lenta, dolorosa, cheia de humilhações, mas também cheia de pequenos sinais de que o destino ainda não havia desistido dele. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia prever. Na manhã seguinte, Augusto acordou com o corpo doído e os ossos gelados. O banco de praça havia se tornado seu colchão. O vento soprava duro, e a fome já não era apenas dor, era fraqueza. Seus passos eram arrastados, mas havia algo dentro dele que não o deixava parar. Enquanto caminhava sem destino, segurava ainda aquele papel amassado, sujo de terra. O mesmo que havia usado para desenhar diante dos homens que riram dele. As linhas estavam borradas, mas o traço continuava firme, e aquilo, de alguma forma, parecia gritar uma verdade. Ele ainda tinha algo a oferecer. Na esquina, um rapaz jovem se aproximou. Era um estagiário de engenharia, que carregava uma pasta cheia de folhas enroladas. Ao notar o desenho nas mãos de Augusto, parou. Franziu a testa, olhou mais de perto. Quem fez isso? Perguntou surpreso. Augusto ergueu os olhos cansados e respondeu. Eu? O rapaz riu de leve, mas não de deboche. Era mais incredulidade do que desprezo. Isso aqui tá bem feito demais para ser rabisco de rua. Onde você aprendeu a desenhar assim? Augusto respirou fundo. Não contou nada sobre o passado. Não disse que já fora premiado, reconhecido, aplaudido. Apenas murmurou: eu vivi disso. Um dia o jovem não insistiu, mas pegou o celular, tirou uma foto do desenho e disse: vou mostrar para o meu chefe. Não prometo nada, mas isso merece ser visto. Augusto não levou a sério. Quantas vezes já tinham zombado dele? Quantas vezes prometeram algo e nunca cumpriram? No entanto, naquele instante, havia uma centelha, pequena, frágil, mas real. À tarde, quando voltou ao canteiro de obras, algo estava diferente. Os trabalhadores ainda o olhavam com desdém, mas um homem de terno escuro aguardava na entrada. Era o engenheiro responsável pela obra, um sujeito de olhar duro e impaciente. Com a foto em mãos, chamou Augusto de lado. Foi você que fez isso? O perguntou, exibindo o celular. Augusto apenas assentiu. O engenheiro o analisou de cima a baixo. O terno impecável contrastava com a roupa suja e rasgada de Augusto. Ele riu. Descrente. Você quer que eu acredite que esse traço é seu? Augusto pediu uma folha em branco. Pediu um lápis e, diante de todos, mais uma vez, começou a desenhar. O silêncio caiu sobre o canteiro. O lápis deslizando pelo papel era a única música naquele ambiente de concreto e poeira. Em poucos minutos, linhas geométricas, proporções perfeitas, detalhes técnicos começaram a surgir. Era impossível negar. Aquele homem tinha mãos treinadas. Tinha o olhar de quem enxergava além do óbvio. Quando terminou, ergueu o papel com firmeza. Não havia mais risos, havia apenas espanto. O engenheiro coçou o queixo. Isso é bom, muito bom, murmurou quase sem acreditar. Olhou nos olhos de Augusto e perguntou: quem é você, afinal? E ali, pela primeira vez em muito tempo, Augusto respondeu com orgulho contido: sou arquiteto. As palavras ecoaram como um trovão no peito de todos que o ouviam.
O mesmo homem que eles haviam chamado de mendigo, velho louco e esse tipo de gente, agora revelava uma identidade que ninguém ousava imaginar. Mas o engenheiro não se deixou levar tão facilmente. Se é verdade, prove. Venha amanhã. Quero ver se você sabe mesmo o que diz. E foi assim que, no dia seguinte, Augusto apareceu de novo. Lavou o rosto em uma torneira de praça, alisou as roupas amassadas com as mãos e voltou. Desta vez, não como um pedinte, mas como alguém disposto a lutar pelo que restava de sua dignidade. Diante do engenheiro, recebeu uma prancheta, o régua e esquadros. Os olhos atentos do chefe e dos trabalhadores o acompanhavam. Augusto respirou fundo e começou, traço após traço. O papel ganhou vida. Não eram apenas linhas, eram ideias, eram estruturas que se sustentavam com lógica e beleza. A cada risco mostrava não apenas técnica, mas paixão. O engenheiro não pôde negar. Havia talento, havia experiência, havia verdade. Quando terminou, entregou a planta pronta. O silêncio foi quebrado por um comentário baixo, vindo de um dos trabalhadores que antes rira dele. Esse cara não é qualquer um. E assim nasceu a primeira virada, a revelação, o momento em que o invisível começava a ser notado. Mas ainda não havia vitória. O reconhecimento não veio de imediato. O engenheiro, desconfiado, disse em tom frio: "Você tem talento, mas talento sem disciplina não vale nada." Guardou os papéis, virou as costas e completou: "Se quiser provar quem é, vai ter que lutar." E deixou Augusto sozinho. Aquela noite foi longa. Ele caminhou sem rumo, o coração dividido. Por um lado, finalmente alguém havia reconhecido suas mãos. Por outro, o desafio agora era muito maior. Não bastava desenhar, precisava resistir, precisava provar. No fundo, ele sabia. A vida estava lhe dando uma segunda chance. Pequena, incerta, mas real. E perder essa chance seria morrer de vez. Sob a lua fria, deitado outra vez no banco de praça, Augusto olhou para o céu e sussurrou para si mesmo: "Eles não sabem quem eu sou, mas vão saber." E o que aconteceu depois, ninguém poderia prever. Ele caminhava pela rua de terra, os pés afundando levemente no barro úmido depois da chuva. O casaco gasto mal segurava o frio. A barriga roncava. Um som baixo, quase um pedido de socorro. Mas ninguém ouvia, ninguém olhava para ele. As casas simples do bairro carregavam cheiro de comida no ar. Arroz recém-feito, feijão temperado, carne fritando em óleo quente. Cada aroma era como uma lâmina invisível. Entrando em seu estômago vazio, ele passou diante de uma padaria. O vidro da vitrine refletiu seu rosto abatido, a barba por fazer, os olhos fundos e lá dentro o brilho dourado dos pães recém-saídos do forno. Ele parou, respirou fundo e entrou. O sino da porta anunciou sua presença. Algumas pessoas olharam rápido. Depois desviaram, como se sua presença fosse um incômodo. Ele se aproximou do balcão. As mãos tremiam. Não, só de frio, mas de vergonha. Eu não tenho dinheiro." A voz saiu baixa, quase quebrada. A atendente o encarou impaciente. "Então, o que veio fazer aqui?" Ele respirou fundo. Posso fazer a planta da reforma dessa padaria em troca de pão?" Um silêncio desconfortável tomou o ambiente. 2 clientes que estavam no fundo soltaram uma risada abafada. Um homem próximo ao balcão ironizou: "Olha só, agora até arquiteto de fome apareceu." As palavras caíram. Pesadas. Ninguém acreditava, ninguém imaginava que atrás daquela roupa surrada havia anos de estudo, diplomas, prêmios, obras assinadas. Mas naquele instante, nada disso parecia real. A atendente ergueu uma sobrancelha. "Você? Planta de construção?" "Não brinque comigo, por favor." Ela virou de costas, como se ele fosse invisível. Ele permaneceu parado, o peito queimando de humilhação, o estômago implorando por comida, a mente gritando para ir embora. Mas a dignidade o segurava ali. Fechou os olhos por um instante e lembrou da sala de aula, do professor dizendo:
Um arquiteto de verdade não desenha só paredes. Ele constrói sonhos. Ele acreditava nisso e ainda acreditava. Mesmo que o mundo tivesse esquecido quem ele era, a voz de um cliente ecoou mais alto. Deixa ele desenhar. Quero ver esse milagre. Vai que ele rabisca uma obra de arte no guardanapo. As risadas explodiram cruéis, secas, desumanas. Ele respirou fundo outra vez. Pegou uma caneta emprestada e pediu um pedaço de papel qualquer. Deram-lhe um recibo velho. Ele agradeceu. Começou a desenhar. As mãos que tremiam pela fome pararam ao encostar na caneta. O traço saiu firme, seguro, elegante. Era como se naquele instante o mundo inteiro tivesse desaparecido e só existissem ele, o papel e o desenho, linhas retas, curvas perfeitas, perspectiva impecável, detalhes arquitetônicos que só alguém experiente saberia colocar. O riso das pessoas foi diminuindo. Aos poucos, os olhares de desprezo se transformaram em surpresa. Um silêncio pesado tomou conta da padaria. Ninguém ousava interromper. Ninguém conseguia acreditar no que via. O dono da padaria, um senhor de meia idade com avental sujo de farinha, se aproximou devagar, olhou o papel, olhou o homem e disse surpreso: Você é arquiteto mesmo? Ele ergueu os olhos cansados e respondeu apenas: Sou, e só preciso de um prato de comida. A atendente, antes arrogante, agora estava imóvel. O cliente que havia debochado engoliu em seco. O desenho estava ali, diante de todos, impecável, inquestionável. Mas ainda assim, ninguém se moveu, ninguém ofereceu nada. O silêncio da vergonha era maior que qualquer gesto. Aquele homem continuava faminto. Ele largou a caneta, deixou o papel sobre o balcão e virou as costas. Saiu caminhando, devagar, sem pão, sem comida, só com mais uma cicatriz na alma. A rua estava fria, o vento batia contra o rosto e ele se perguntou: até quando? Até quando precisaria provar seu valor? Até quando seria tratado como ninguém? Mas no fundo, havia algo que ninguém via, algo que queimava em silêncio, porque mesmo faminto, mesmo rejeitado, ele ainda tinha dentro de si a chama de um arquiteto. E era essa chama que um dia mudaria tudo. Mas naquele momento, o destino ainda tinha mais humilhações guardadas para ele, e a próxima seria ainda mais cruel. A chuva começou fina, depois engrossou. Pingos pesados batiam contra o chão de barro, levantando pequenos respingos de lama. Ele andava devagar. O papel com o desenho começava a se desfazer entre os dedos. A tinta borrada escorria, como lágrimas de um sonho perdido. As pessoas se encolhiam debaixo das marquises. Ele, não. Caminhava sem pressa, como quem já se acostumara a ser atingido. A cada passo, a água encharcava o sapato furado, gelando os pés até os ossos. Uma criança o observava da calçada. Os olhos curiosos, inocentes, perguntou à mãe: Mamãe, por que aquele moço parece tão triste? A mulher puxou o filho pelo braço, apressada. Não olhe, ele não é importante. Não importante. Aquela frase ecoou fundo. Mais fundo que qualquer ofensa, não importante. E se fosse verdade? E se, de fato, ele tivesse se tornado invisível para o mundo? Ele parou diante de um restaurante simples. O cheiro de comida escapava pela porta entreaberta. Feijão tropeiro, arroz soltinho, carne assada, ainda chiando. O estômago implorava, quase o empurrando para dentro. Entrou. As mesas estavam cheias. Famílias, rindo, casais conversando baixo, trabalhadores. Fardados. Todos em paz, todos comendo. Ele se aproximou do balcão, a voz embargada, mas firme. Eu não tenho dinheiro, mas posso desenhar a planta de uma reforma para vocês, em troca de comida. A atendente arqueou as sobrancelhas. O garçom riu, e logo alguém gritou da mesa do fundo: Olha o arquiteto faminto aí de novo. As risadas explodiram como tiros, duras, cruéis. O gerente veio até ele, a expressão carregada de desprezo.
Meu amigo, aqui ninguém vive de rabisco. Se não tem como pagar, não atrapalhe meus clientes. E empurrou-o pela porta. Sob o olhar de todos, ele caiu de joelhos na calçada molhada. A roupa suja de lama, a alma ainda mais pesada que o corpo. As risadas ecoavam de dentro do restaurante e o coração dele parecia se partir em silêncio. Passou as mãos no rosto e lembrou da mesa farta que um dia já teve, da família reunida, dos brindes em datas especiais. E agora não havia nada, nada além da fome. Um senhor idoso que passava olhou para ele, parou por um instante, quase se aproximou, mas logo seguiu o caminho, fingindo não ver. A indiferença doía tanto quanto a rejeição. Ele respirou fundo, tentou se levantar, as pernas bambas, o corpo exausto. Mas dentro dele ainda havia algo, um resto de dignidade, um fio de orgulho, e era isso que o mantinha em pé. Porque apesar da fome, apesar das humilhações, ele não imploraria por esmola. Oferecia o que tinha, talento, conhecimento, capacidade, mas ninguém queria ver, ninguém acreditava. Ele seguiu andando, cada passo mais pesado que o anterior, cada olhar desviado das pessoas, uma punhalada a mais, e no fundo uma pergunta latejava como um martelo em sua mente. Será que algum dia alguém ainda vai enxergar quem eu sou de verdade? O vento gelado cortava seu rosto. A noite caía devagar, cobrindo a cidade com sombras, e na escuridão ele sabia. O próximo encontro seria decisivo e poderia mudar sua vida para sempre. A noite estava fria. Ele se encostou sob a marquise de uma loja fechada. Vento batia forte, a fome queimava, como fogo por dentro, e os olhos cansados se perderam no escuro, e ali o passado voltou, não como lembrança suave, mas como ferida aberta. Lembrou-se do dia em que, pela primeira vez, seu nome foi aplaudido, um auditório lotado, professores, colegas, convidados, ele recebendo o prêmio de melhor projeto do curso de arquitetura. Palmas ecoando, flashes disparando, olhares de orgulho. A mãe chorando na plateia, o pai sorrindo. De pé, batendo palmas sem parar. Naquele instante, ele acreditou que seu talento o levaria longe, que teria uma vida digna, que nada lhe faltaria. Mas a vida não segue roteiros. O que veio depois foi um golpe atrás do outro. Primeiro, a doença da mãe. Meses no hospital. Tratamentos caros, economias consumidas em silêncio. Ele desenhava projetos durante a madrugada, tentando sustentar a família, tentando salvar a mãe, mas não conseguiu. O coração dela parou numa madrugada chuvosa. E junto com ela, parece que parte dele também morreu. O pai não suportou, afundou na bebida, os dias se tornaram longas noites de silêncio e garrafas quebradas. Até que uma manhã, o corpo foi encontrado sem vida, solitário, abandonado, e ele ficou só, com dívidas, com contas atrasadas, com a alma quebrada. O trabalho já não rendia, os clientes começaram a sumir. Primeiro os pequenos contratos, depois os maiores, até que não restou nenhum. Ele vendeu móveis, livros, a velha escrivaninha, onde desenhava seus primeiros projetos. Vendeu tudo para tentar sobreviver, até que não havia mais nada, nada além do talento nas mãos e a fome no estômago. O som da chuva trouxe-o de volta ao presente. Ele passou a mão pelo rosto. Não sabia se era água ou lágrimas escorrendo. Talvez fosse os dois. Por que a vida era tão cruel? Por que o mundo parecia se deliciar em vê-lo cair? Por que ninguém enxergava o homem que ele ainda era por dentro? Ele fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa. Prometeu que não se entregaria, mesmo faminto, mesmo humilhado, mesmo sozinho, porque a memória da mãe o sustentava. O sorriso dela, naquela noite do prêmio, ainda brilhava em sua mente, e ele sabia que não podia deixar aquela chama apagar, mas o destino, sempre implacável, ainda guardava para ele um teste muito mais duro, um encontro que colocaria sua dignidade à beira do abismo.
E seria nesse limite que o fio da virada começaria a se desenhar. A manhã amanheceu pesada. O sol ardia, mas não trazia calor. Era como se o mundo estivesse indiferente à sua miséria. Ele caminhava pelas ruas, com os sapatos gastos, o estômago vazio e a cabeça cheia de lembranças que doíam. As pessoas passavam e o olhavam como se fosse invisível, ou pior, como se fosse apenas mais um miserável sem valor. Mas dentro dele havia algo que não podiam ver, um traço, um dom, uma história inteira gravada em linhas e curvas que jamais poderiam ser arrancadas. Foi nesse estado que ele se aproximou de uma obra. O barulho das betoneiras, o cheiro de cimento fresco e o eco metálico dos martelos soavam como música distante. Ali, homens trabalhavam sob o sol, levantando paredes que mal se sustentavam. E ele percebeu de imediato. Havia erros grotescos. Aquelas paredes iriam rachar, aquela estrutura não sobreviveria ao tempo, e mesmo com a voz embargada pela fome, ele se aproximou, com humildade, quase pedindo licença para existir. Senhores, murmurou hesitante, se me permitem, eu posso corrigir isso. As risadas vieram como pedradas. Um deles, coberto de poeira, zombou. Corrigir? Você mal tem roupa no corpo. Vai me ensinar a construir o quê? Outro, rindo alto, completou. Se quiser comida, vá catar restos no lixo. Aqui a gente não precisa de conselhos de mendigo. Ele respirou fundo, engoliu seco, mas não desistiu. Abriu o bolso do casaco gasto e puxou um caderno amassado, o último que lhe restava. Nele, guardava folhas rabiscadas durante as madrugadas frias, projetos que ninguém encomendou, sonhos que ninguém pagou. Com mãos trêmulas, abriu uma página em branco e começou a desenhar. As linhas surgiram rápidas, firmes, quase como se o lápis fosse parte dele. O silêncio se espalhou devagar, os risos cessaram. Os homens começaram a se aproximar, curiosos. Era impossível não notar a precisão daquelas linhas. Cada traço era seguro, cada ângulo perfeito. O esboço parecia ganhar vida diante dos olhos incrédulos. Isso é uma planta? Murmurou um deles surpreso. Não, respondeu outro hipnotizado. Isso é arte, e em poucos minutos ele transformou aquela página em algo que ninguém ali havia visto antes. Uma visão da obra terminada. Bela, imponente, duradoura. O mestre de obras, homem calejado, se aproximou desconfiado. Pegou o caderno, examinou cada detalhe, franziu a testa e disse, em tom sério, quem é você? Ele baixou os olhos, não disse nada, apenas ficou ali, parado, com o corpo curvado pelo cansaço. O silêncio pesou. Os trabalhadores esperavam a resposta. Mas em vez de revelar seu passado, ele apenas sussurrou. Só um homem com fome. O mestre fechou o caderno devagar. Depois, olhou ao redor e ordenou. Deem a ele um prato de comida. Os operários protestaram. Diziam que era loucura, que não podiam gastar com desconhecidos. Mas o mestre foi firme. Vocês não viram o que eu vi. Esse homem tem mãos que valem mais que ouro. E assim, pela primeira vez em meses, ele comeu de verdade, um prato simples, arroz, feijão e um pedaço de carne. Mas cada garfada era como vida voltando ao corpo. E enquanto comia, o mestre de obras observava em silêncio. Havia algo naquele homem que o intrigava. No fim do dia, antes de partir, o mestre lhe entregou uma folha de papel. Faça um desenho para mim, pediu. Quero ver até onde vai esse seu talento. Ele aceitou. E naquela noite, sob a luz fraca de um poste, começou a desenhar. Não apenas linhas, mas sonhos. Não apenas paredes, mas esperança. O papel parecia pequeno demais para conter tudo o que sua mente gritava. E quando terminou, olhou para aquilo e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Era como se tivesse reencontrado a si mesmo. Na manhã seguinte, entregou o desenho ao mestre. O homem ficou em silêncio, analisou cada detalhe, cada curva, cada proporção, e finalmente disse,
não é trabalho de amador. O coração dele disparou. Mas antes que pudesse responder, ouviu o riso debochado de outro operário. Pode até desenhar bonito, mas quem vai acreditar em um mendigo? A frase caiu como golpe. Era verdade. Quem acreditaria? Quem daria crédito a alguém sem casa, sem nome, sem futuro? Ele fechou os punhos, tentando não tremer. Por dentro a chama da dignidade queimava forte, mas por fora restava o silêncio. O mestre de obras devolveu o papel e antes de ir embora disse apenas: um dia alguém vai enxergar você e quando esse dia chegar, espero estar vivo para ver. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente. Foram como um sopro de esperança, um lembrete de que ainda havia valor dentro dele, de que não estava totalmente perdido. Naquela noite, deitado no chão frio, ele repetiu para si mesmo: meu talento é tudo que me resta, e não importa quanto tentem apagar, ele sempre voltará à tona. Mas o destino, cruel e irônico, não iria facilitar. Porque logo à frente, uma armadilha invisível já estava armada. E dessa vez, não seriam apenas palavras duras ou pratos negados. Seria algo muito mais devastador. Algo que poderia destruí-lo por completo. Ou revelar ao mundo quem ele realmente era. Noite estava pesada. O vento cortava como lâminas, invisíveis. E cada rajada parecia sussurrar em seu ouvido o que ele mais tentava: esquecer. Deitado sobre o chão frio, abraçando seu caderno como se fosse a última âncora de sua vida. Ele fechou os olhos, mas não encontrou descanso. Ao invés disso, encontrou lembranças. E lembranças, às vezes, doem mais que a própria fome. A memória o arrastou para trás, para um tempo em que ainda tinha um nome respeitado, um lar, uma família e, acima de tudo, dignidade. Ele se viu em seu antigo escritório. Era amplo, iluminado, com paredes cobertas por quadros de projetos que já tinham se transformado em prédios imponentes. Lembrava-se do som das canetas riscantes, do tilintar dos copos de café, das reuniões que o colocavam no centro das atenções. Ali, ele não era um miserável. Era o homem que as pessoas escutavam. O arquiteto cuja assinatura valia contratos milionários. Mas atrás de cada glória havia uma sombra. E a sombra começou pequena. Primeiro, um cliente que não pagou. Depois, um sócio que traiu. E logo, dívidas que se multiplicaram como pragas. Ele tentava sustentar tudo. A empresa, os funcionários, o prestígio. Mas quanto mais se esforçava, mais rápido tudo desmoronava, como uma construção erguida sobre areia. O golpe final veio numa manhã chuvosa. Lembrava-se claramente. A mesa coberta de papéis, as notificações de cobrança e a ligação que partiu seu coração em pedaços. Se não pagar até amanhã, perdemos a casa. Era sua. Esposa, a voz embargada, o medo estampado em cada palavra. Ele correu, vendeu o que podia, prometeu milagres que não podia cumprir. Mas era tarde demais. A falência foi decretada. Os bens, leiloados, e com eles o respeito e a confiança que um dia carregou. A imagem seguinte foi a mais cruel. Sua filha pequena, segurando um brinquedo quebrado, perguntando por que tinham que deixar a casa, perguntando por que os amigos já não a chamavam para brincar. Ele não soube responder. Apenas a abraçou, sentindo o peso da vergonha esmagar cada osso de seu corpo. As lembranças se misturavam ao presente. O frio da calçada parecia o mesmo frio daquela sala vazia no dia em que se despediu do último funcionário. O silêncio ao redor era igual ao silêncio de quando percebeu que todos os que diziam ser amigos haviam desaparecido. E então veio a pior memória. O momento em que sua esposa, cansada, despedaçada, olhou em seus olhos e disse: eu não consigo mais. Não posso viver assim. Ela partiu, levando a filha, levando tudo o que ainda dava sentido à vida dele. E naquele instante, ele deixou de ser apenas um homem falido
transformou-se num fantasma, um corpo vagando sem destino, um nome apagado pela poeira do esquecimento. A lembrança o sufocava. Ele apertou o caderno contra o peito, como se pudesse impedir que o coração explodisse. As lágrimas escorriam silenciosas, misturando-se à sujeira da rua. A dor da fome era pequena, perto da dor da perda. Ele pensava, se ao menos tivesse mais uma chance. Se pudesse mostrar ao mundo que ainda existia, talvez não fosse tarde demais, mas o mundo é cruel e não dá segundas chances a quem cai tão fundo. Naquela madrugada, a memória se transformou em tormento. Ele se viu diante do reflexo de si mesmo em uma vidraça quebrada. Olhou para aquele rosto envelhecido, para os olhos fundos, para a barba desgrenhada. Não reconheceu o arquiteto que um dia fora. Era apenas um homem esmagado pela vida, um mendigo que carregava no bolso a lembrança de um passado que ninguém acreditaria. O vento soprou mais forte, o estômago roncou em agonia e ele pensou por um segundo em desistir, em fechar os olhos e deixar que a escuridão o levasse. Mas algo o impediu. Uma voz fraca, vinda de dentro. A voz de sua filha ecoando como um sussurro distante. Papai, você me prometeu que nunca desistiria. Ele se encolheu, tremendo, o coração apertado, a respiração falhando, e chorou como uma criança. Essa lembrança o partiu em pedaços, mas também reacendeu algo, um fio de esperança, um motivo para continuar. Ele sabia, não podia morrer assim, não podia deixar que a história terminasse como tragédia, senão por ele, por ela, por aquela menina que acreditava em seu pai. Naquele instante, ainda deitado no chão gelado, tomou uma decisão silenciosa. Não importava o quanto ririam dele, não importava quantas portas fossem fechadas, ele continuaria desenhando, continuaria criando, porque enquanto tivesse lápis e papel, ainda tinha uma arma contra o esquecimento. Mas o destino não tinha acabado com ele. Na manhã seguinte, algo aconteceria, algo que parecia pequeno, quase insignificante, mas que mudaria para sempre o rumo de sua vida. O amanhecer foi lento. O céu cinzento parecia zombar dele, como se o próprio sol hesitasse em aparecer diante de um homem que já tinha perdido tudo. O corpo doía, a fome queimava, mas algo dentro dele havia mudado. Um sussurro ecoava em sua mente, uma promessa antiga, a voz de sua filha. Ele se levantou. O chão frio ainda colava em sua pele, mas agora havia uma firmeza em seus passos. Pegou o caderno, abriu-o na página em branco e, com mãos trêmulas, começou a desenhar. No início, os traços saíam fracos, incertos, como se cada linha carregasse o peso das derrotas. Mas logo, o lápis deslizou com firmeza. As paredes erguiam-se no papel. As colunas ganhavam forma. O vazio ao redor era preenchido por linhas que contavam uma história de esperança. Ele não desenhava apenas prédios, desenhava a si mesmo. Cada traço era uma lembrança de quem tinha sido. Cada detalhe, um pedaço da dignidade que tentava resgatar. Enquanto a cidade passava por ele, indiferente, ele preenchia páginas e mais páginas. Às vezes, sentado em uma calçada. Às vezes, abrigado sob a sombra de um viaduto. Às vezes, pedindo apenas um pouco de comida em troca de um esboço. Riam dele, chamavam-no de louco, desenhando para que se mal tem o que comer. Mas ele não respondia. Sabia que cada riso, cada deboche, eram tijolos invisíveis, e ele os usava para construir sua fortaleza interior. Uma noite, quando a chuva caía pesada, ele encontrou um pedaço de papelão e, com carvão queimado, fez um projeto inteiro. Era um prédio imenso, iluminado por janelas largas, um lugar que, em sua mente, seria um abrigo para pessoas como ele, um lugar onde ninguém dormiria na rua, onde ninguém passaria fome. O desenho ficou molhado, borrado pela chuva, mas o que importava não era o papel. Era a chama que o mantinha vivo, e aos poucos, pequenas recompensas começaram a aparecer. Um comerciante, impressionado com os traços, lhe deu um prato de sopa quente em troca de um desenho da fachada de sua loja. Um estudante de arquitetura parou para ouvir sua história.
fascinado pela precisão dos detalhes que ele fazia sem régua, sem compasso, apenas com a memória. E uma senhora idosa, tocada por sua humildade, lhe entregou um casaco velho, dizendo que lembrava seu falecido marido, também arquiteto. Esses gestos não mudavam sua vida por completo, mas reacendiam a esperança e mostravam que, talvez, ainda havia espaço para ele no mundo. Ainda assim, os obstáculos eram enormes, a fome persistia, o frio era um inimigo constante, e os olhares de desprezo o acompanhavam a cada esquina, mas ele aprendeu a suportar, a resistir e a se reconstruir. Traço por traço, página por página, um dia, sentado diante de uma construção em andamento, observava os pedreiros levantando paredes. A poeira subia no ar, os gritos dos capatazes ecoavam, e ele, com olhos atentos, começou a redesenhar tudo, corrigindo mentalmente os erros da obra. Sem perceber, um engenheiro jovem se aproximou, olhou por cima de seu ombro e ficou em silêncio por alguns segundos, até que disse: "Você sabe o que está fazendo?" Ele apenas ergueu os olhos e sorriu. Não precisava dizer nada. O papel falava por si. O engenheiro, intrigado, levou o desenho até o mestre de obras. Eles riram, debocharam, acharam absurdo que um mendigo pudesse ensinar alguma coisa. Mas quando compararam com o projeto original, perceberam. Havia detalhes ali que nem mesmo os mais experientes tinham notado. Ainda assim, nada mudou de imediato. Nenhum convite, nenhuma oferta, apenas olhares de surpresa e desconfiança. Mas dentro dele, algo havia mudado. A sensação de que o mundo, pela primeira vez em anos, começava a enxergar. Os dias se seguiram. Cada pequeno gesto era um tijolo em sua reconstrução. Cada riso debochado, combustível para provar que ainda estava vivo. Mas ele sabia, não bastava sobreviver. Precisava dar o próximo passo. Precisava transformar aqueles desenhos em algo maior, algo que pudesse não só resgatar sua dignidade, mas também devolver sentido à sua existência. Naquela noite, deitado debaixo de um viaduto, olhando para o céu encoberto por nuvens, ele fez um juramento silencioso. Jurou que custasse o que custasse, encontraria uma forma de mostrar ao mundo quem realmente era e, quando menos esperava, a vida colocaria diante dele uma oportunidade única. Uma chance que, embora disfarçada em humilhação, carregava em si o poder de mudar tudo. O dia estava nublado. Ele caminhava devagar, as mãos sujas de grafite, o casaco rasgado, a fome corroendo o estômago. Passou em frente a uma obra imensa, barulhenta, cercada por tapumes coloridos. Ficou parado por alguns minutos, apenas observando. Dentro do cercado, engenheiros e arquitetos discutiam em voz alta. O desenho da planta estava preso a uma prancheta, mas algo não batia. As colunas estavam mal posicionadas. O cálculo parecia errado. Ele via isso de longe, como se tivesse nascido para detectar falhas invisíveis. O coração acelerou, quase sem perceber. Tirou do bolso um pedaço de papel amarrotado, apoiou-o contra o muro de concreto e começou a rabiscar. Os traços fluíram como água. A cada linha, o erro ficava evidente. A cada detalhe, a solução se desenhava. Um trabalhador da obra o viu e começou a rir. Chamou outros para assistirem. Olhem só! O mendigo resolveu virar arquiteto. As gargalhadas se espalharam, debocharam, apontaram, fizeram piadas cruéis. Ele ficou em silêncio. Continuou desenhando, até que um homem de terno escuro, com prancheta na mão, aproximou-se. Era o dono da construtora. Ele pegou o papel da mão dele, irritado. "O que é isso? Mais um louco querendo ensinar o que não sabe?" Olhou para os rabiscos e congelou. O silêncio caiu sobre o grupo. O dono da construtora fixou os olhos nos cálculos improvisados, nos traços rápidos, mas precisos, e percebeu que estava diante de algo impressionante. O homem levantou o rosto e encarou-o. "Quem é você?" Ele respirou fundo. Pela primeira vez em anos, levantou o queixo e respondeu, com voz firme: "Sou arquiteto.
As risadas morreram. O dono da construtora franziu o senho. Quis saber mais. Testou-o com perguntas difíceis. Sobre estruturas, medidas, cálculos de carga, e ele respondeu a todas, sem titubear, sem errar. Como alguém que carregava aquilo no sangue, os trabalhadores se entreolharam. Sem graça, o engenheiro que antes o desprezara ficou em silêncio, e o dono da obra, intrigado, disse: se o que você desenhou realmente estiver certo, pode ter acabado de nos salvar de um desastre milionário. Por um instante, a humilhação deu lugar ao respeito. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era visto como lixo, mas como alguém que tinha valor. O homem do terno guardou o papel e disse: venha amanhã, quero ver do que você é capaz. Ele assentiu, sem acreditar no que ouvia. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Era apenas um fio de esperança, mas era o fio que poderia puxar sua vida inteira de volta. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou acordado sob o viaduto, segurando firme o caderno de desenhos. Repassava cada detalhe, cada cálculo, cada traço. Não podia falhar, não dessa vez. E quando o sol nasceu, um novo capítulo começava. Um capítulo que, até então, ele jamais imaginou que poderia escrever. Mas essa oportunidade traria consigo um preço alto, e o que estava prestes a acontecer colocaria seu coração em prova mais uma vez. O sol ainda mal tinha nascido quando ele chegou à obra. Os olhos fundos denunciavam a noite em... Claro, as mãos tremiam, não de medo, mas de fome. E mesmo assim, firmava o lápis contra o papel como se fosse uma espada. O dono da construtora o aguardava, junto de engenheiros e mestres de obra. A atmosfera era pesada, quase hostil. Parecia um tribunal, e ele, o réu. Colocaram diante dele o projeto original, repleto de linhas frias. O desafio era simples e cruel. Provar que não estava delirando. Provar que tinha valor. Ele respirou fundo. O barulho dos operários martelando o concreto ao redor desapareceu. Tudo o que restava era o silêncio, e o papel à sua frente começou a desenhar. Os traços surgiam rápidos, precisos. Cada linha corrigia um erro, cada detalhe revelava um cálculo escondido. E a cada minuto, os olhos incrédulos dos engenheiros se arregalavam ainda mais. Era como se um maestro regesse uma orquestra invisível. As colunas, as vigas, os encaixes, tudo fluía como música. Era beleza e matemática dançando juntas. Quando terminou, largou o lápis. O silêncio foi absoluto. Um dos engenheiros se aproximou, comparou as plantas e gaguejou. Ele tem razão. Se tivéssemos seguido esse projeto, a estrutura inteira poderia ter cedido. O dono da construtora passou a mão pelo rosto. Sabia o peso daquelas palavras. Um erro como aquele custaria fortunas e, pior, vidas. Todos olharam para ele, o homem que até ontem pedira comida em troca de desenhos, o homem que riram, humilharam, pisaram, agora era visto como herói silencioso. Mas ele não comemorou, não sorriu, apenas fechou os olhos e respirou fundo, porque sabia que aquele momento não era apenas vitória, era justiça, era a prova viva de que talento não morre na sarjeta. As lágrimas vieram, pesadas, engolidas. Em silêncio, ele lembrou da mãe, que dizia que seus desenhos mudariam o mundo. Lembrou do pai, orgulhoso no auditório. Lembrou da filha, que acreditava nele mesmo quando ele já não acreditava em si e, pela primeira vez em anos, sentiu orgulho de si mesmo. Não porque os outros o reconheceram, mas porque finalmente lembrava quem era. O dono da construtora se levantou, estendeu a mão e disse: venha trabalhar conosco. O que você mostrou aqui não se aprende em livro nenhum. As lágrimas quase o impediram de responder. Ele segurou a mão com firmeza. Não era apenas um aperto, era a abertura de uma porta que ele acreditava estar trancada para sempre. A partir daquele instante, sua vida começou a mudar. O homem invisível, o mendigo, o faminto, voltava a ser arquiteto. Mas o que ele não sabia
é que o destino ainda guardava uma revelação ainda mais chocante. Uma verdade capaz de transformar não só sua história, mas a de todos ao redor. Dias depois daquele episódio, o rumor se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. O arquiteto desconhecido, que pedira apenas comida em troca de sua arte, agora era visto como gênio silencioso. Convites começaram a surgir. Portas antes trancadas se abriram de repente, mas, por trás de toda a atenção, ele mantinha um silêncio quase sagrado. Não buscava aplausos, não buscava fama. Tudo o que desejava era dignidade. Certa manhã, foi chamado para apresentar um novo projeto em um grande evento de arquitetura. O auditório estava lotado, as luzes, os microfones, os olhares curiosos. Ele subiu ao palco com passos firmes, mas o coração pesava como chumbo. Pegou o microfone, olhou para o público e disse apenas uma frase: "Nunca despreze quem pede ajuda. Talvez seja alguém que já salvou mais vidas do que você pode imaginar." O silêncio foi devastador. Muitos engoliram seco, outros abaixaram a cabeça, lembrando de quantas vezes tinham zombado de alguém em situação de rua. Ele deixou o palco sem esperar aplausos. O impacto estava feito, mas a revelação final viria depois. Naquela mesma noite, um dos jornais publicou sua história completa e, junto, veio o choque. Seu nome estava gravado em projetos antigos de hospitais, escolas e até monumentos da própria cidade. Aquele homem esquecido já tinha deixado sua marca em lugares onde milhares de pessoas caminhavam todos os dias. E ninguém sabia. A verdade é brutal. O mundo vira as costas. Facilmente, a sociedade ri da dor alheia, mas talento, coragem e dignidade nunca desaparecem. Podem ser abafados, ignorados, enterrados sob humilhações, mas sempre encontram um jeito de renascer. E assim, o homem que pedira comida em troca de um desenho se tornou símbolo de superação, não apenas por si, mas por todos que já foram pisados, ignorados, esquecidos. Seu maior triunfo não foi voltar a projetar, foi provar que cada vida tem valor. Mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. Agora, a pergunta que fica é simples, mas incômoda. Quantas pessoas ao seu redor você tem ignorado, sem imaginar a grandeza que carregam dentro de si? Se essa história te tocou, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, às vezes, um simples gesto de respeito pode mudar não apenas uma vida, mas o destino de todos nós.